Este é um verdadeiro monstro subterrâneo, tão grande quanto um prédio de vários andares. Estamos falando da maior escavadeira do mundo. Neste vídeo você vai conhecer as maiores e mais impressionantes máquinas já criadas pela humanidade. E no final, você vai descobrir como é possível transportar 6.000 toneladas de carga por uma distância de 5,6 quilômetros e quanto combustível é necessário para realizar essa façanha. Em vídeos anteriores, já falamos sobre os maiores veículos do planeta. E a maioria deles eram caminhões basculantes colossais. O recordista entre todos foi o lendário Belazeze, fabricado na Bielorrússia. Mas surge uma dúvida inevitável. Onde se conserta um veículo do tamanho de um prédio? Certamente não é em campo aberto ou em uma pedreira, pois fazer reparos adequados em condições assim é praticamente impossível. Por isso, esses gigantes precisam ser levados até centros de serviço especializados. E é aí que aparece outra questão interessante. Como transportar um caminhão basculante que pesa centenas de toneladas? A resposta está em tratores especiais, como o Belazeze 7430G, um dos maiores rebocadores do mundo, capaz de mover equipamentos de até 200 toneladas. Esse monstro é baseado no caminhão basculante Belazeze 7540G, com capacidade para 220 toneladas. Além de sua força absurda e desempenho técnico impressionante, o tamanho do Belazeze que realmente impressiona. Afinal, um caminhão feito para rebocar gigantes só poderia ser, ele mesmo, um verdadeiro gigante. Ele mede quase 14 metros de comprimento, 8 metros de largura e mais de 6 metros de altura. O veículo é movido por um motor a diesel com 2.335 cavalos de potência e utiliza uma transmissão eletromecânica. Para garantir total segurança durante a operação, o Titan conta com um sistema de supressão de incêndio e um sistema de vigilância por vídeo com visão de 360 graus. A frenagem desse gigante é feita por freios eletrodinâmicos e, graças ao sistema de direção hidráulica, é possível girar as rodas que pesam várias toneladas com apenas um dedo. Todos esses rebocadores são fabricados sob medida e, quando necessário, podem ser equipados com kit de soldagem próprio para o veículo. Agora vamos falar dos verdadeiros monstros. Essa escavadeira levou 5 anos para ser construída. A Bagger 288 foi lançada em 1978 e, desde então, tem escavado centenas de milhares de toneladas por dia, com planos de continuar em operação até o ano de 2045. Como isso é possível? Primeiro, porque esse colosso foi projetado pelos alemães, conhecidos por criarem máquinas incrivelmente confiáveis e duráveis. Segundo, porque 23 guindastes e uma grande equipe de engenheiros trabalham diariamente ao redor da escavadeira, monitorando suas condições e garantindo uma manutenção constante. Se algo dá errado, o reparo é imediato. E por fim, a vida útil dessas máquinas é calculada para durar cerca de 80 anos. Imagine só, foram 5 anos apenas para montar o Bagger 288. E quanto tempo será que levou para fabricar todas as suas peças? Estou aqui elogiando essa escavadeira sem nem mencionar seu tamanho. Pois bem, ela tem 220 metros de comprimento, 96 metros de altura, 12 esteiras gigantes e é capaz de extrair 240.000 toneladas de carvão por dia. Agora dá para entender por que ela é considerada uma das máquinas mais poderosas do planeta. É verdade que sua velocidade não é nada impressionante, apenas meio quilômetro por hora, mas isso não a impediu de percorrer 22 quilômetros de uma mina até outra. Dá para imaginar o tamanho do congestionamento que ela deve ter causado durante o trajeto? Nem sempre é possível transportar cargas gigantes em estradas boas e pavimentadas. Muitas vezes, esse tipo de trabalho precisa ser feito em condições extremas. E foi exatamente esse o desafio enfrentado pelos projetistas dos Estados Unidos lá na década de 1960. Eles precisavam criar um trem rodoviário off-road, capaz de carregar pesos colossais mesmo sem estradas. O resultado foi o Overland, um monstro com 12 reboques, totalizando 170 metros de comprimento, capaz de transportar 150 toneladas de carga por vez e ainda percorrer até 640 quilômetros em terreno acidentado. De forma geral, o funcionamento do trem rodoviário é bastante parecido com o de um trem de metrô comum.
Um único trator jamais conseguiria dar conta de uma tarefa tão pesada, e é por isso que o Overland contava com 3 vagões adicionais de suporte. A máquina é equipada com 4 motores e cada um deles gera 1.183 cavalos de potência. Essa combinação absurda de força, tamanho e múltiplos vagões de tração permite que o trem se mova com facilidade, mesmo nas condições mais extremas. Existem inúmeras escavadeiras, tratores e máquinas de construção gigantes espalhadas pelo mundo. Mas para não tomar muito do seu tempo, selecionei apenas os exemplos mais impressionantes, especialmente para você. E entre esses gigantes, decidi incluir uma escavadeira lendária, orgulhosamente chamada de Big Brutus. Suas dimensões são simplesmente inacreditáveis. 24 metros de comprimento, 18 metros de largura e 49 metros de altura. Praticamente um prédio de vários andares sobre trilhos. Mas o que realmente chama a atenção é que esse monstro era totalmente elétrico. Sim, ele não tinha sequer um gerador a diesel, o que o tornava, de certa forma, uma máquina ecologicamente correta, especialmente para uma escavadeira de mineração de carvão. O Big Brutus pesava 5.500 toneladas, um verdadeiro colosso. Para mover uma estrutura desse porte, eram necessários motores extremamente potentes. Foram instalados 2 motores principais, cada um com 3.500 cavalos de potência. E não parava por aí. Para operar a caçamba, a escavadeira contava com 8 motores elétricos adicionais, cada um produzindo 500 cavalos de potência. Para evitar que afundasse sob seu próprio peso, o Big Brutus foi equipado com 8 esteiras gigantes, cada uma delas colossal. Essa máquina impressionante permaneceu em operação por 11 anos, de 1963 até 1974. Após ser desativado, o Big Brutus foi transformado em peça de museu, onde permanece até hoje, uma lembrança viva da era das mega escavadeiras. Mas mesmo aposentado, esse gigante ainda é perigoso. Em 2010, um homem perdeu a vida ao tentar saltar de paraquedas da lança da escavadeira. Ele acabou escorregando enquanto subia e tragicamente caiu. Você se lembra de quando falei sobre os maiores caminhões basculantes do mundo em um dos vídeos anteriores? Pois bem, encontrei outro monstro que merece um lugar de destaque nessa lista. Ele foi construído em 2008 e suas dimensões são simplesmente impressionantes. É claro, ele não é o maior caminhão basculante do planeta, mas ainda assim é uma verdadeira fera da engenharia. Em termos de capacidade de carga e tamanho, ele não chega a superar o lendário Belazei, o líder absoluto da categoria. Mas então por que esse caminhão está na lista? Simples. Porque mesmo não sendo maior, ele ainda é um dos veículos mais colossais já construídos e, acima de tudo, capaz de se mover com facilidade em praticamente qualquer terreno. Sua capacidade de elevação padrão é de 363 toneladas, mas se for necessário transportar cargas por curtas distâncias, ele pode ser carregado até o limite máximo de 400 toneladas. Só para ter uma ideia, esse colosso tem o tamanho de uma casa de verdade. Parece que daria até para viver dentro dele. A máquina mede 16 metros de comprimento, quase 10 metros de largura e 8 metros de altura. É ou não é um verdadeiro milagre da engenharia moderna? Eu ainda fico impressionado com o funcionamento de máquinas desse porte. Mas o segredo, na verdade, é bem simples. O caminhão basculante é movido por motores elétricos. Curiosamente ou felizmente, os motores de combustão interna tradicionais não são adequados para impulsionar veículos tão pesados. Por isso, os motores a diesel funcionam apenas como geradores, fornecendo energia para os motores elétricos. E o resultado é surpreendente. Em estradas planas, esse gigante pode alcançar velocidades superiores a 60 km por hora. Agora, imagine cruzar uma curva e dar de cara com um monstro desses vindo na direção contrária. Melhor nem pensar. Mas calma, ainda há alguns fatos curiosos e impressionantes sobre essa máquina que valem a pena conhecer. Os motores dessa máquina têm uma potência combinada de 3.750 cavalos e uma capacidade de combustível de quase 5 toneladas. Mas o que mais chama atenção são os pneus gigantescos. Enquanto um carro comum usa pneus com raio máximo de 22 polegadas, esse monstro utiliza rodas R63, enormes, quase do tamanho de uma pessoa adulta. Mas afinal, o que é um carro para você? É um automóvel de passeio? Um caminhão? Uma empilhadeira usada em armazéns ou qualquer outra máquina com rodas?
Na minha opinião, todos esses são carros, porque compartilham características básicas. Todos se movem sobre o solo e possuem motores. E se pensarmos bem, até as máquinas que se deslocam no subsolo podem se encaixar nessa definição. E é justamente sobre uma dessas máquinas subterrâneas que eu quero falar agora. A maior perfuratriz de túneis do mundo, conhecida como Bertha. Como o próprio nome sugere, ela foi projetada para escavar túneis subterrâneos. Mas o que realmente impressiona é o seu tamanho descomunal. A Bertha tem um diâmetro de quase 18 metros, o equivalente à altura de um prédio de 6 andares. Já seu comprimento chega a quase 100 metros, o que a transforma em uma espécie de edifício móvel subterrâneo, capaz de se mover de forma autônoma enquanto escava e pavimenta o túnel. E o peso? Incríveis 6.350 toneladas. Um verdadeiro titã de aço. É verdade que a velocidade não é o ponto forte dessa máquina. Ela avança apenas 10 metros por dia. Mas no final do processo, o resultado é um túnel imenso, totalmente pronto e funcional. Outro detalhe impressionante, a potência total da Bertha é de 25 mil cavalos, o que a torna uma das máquinas mais potentes já criadas. E aí, o que você acha desse monstro subterrâneo? Deixe sua opinião nos comentários. E já que nem todo mundo se interessa apenas por máquinas de mineração, eu trouxe mais uma curiosidade. O maior trator agrícola do mundo, escolhido especialmente para você. Ele se chama Big Bud 16 B747 e o nome faz jus ao tamanho. Esse trator colossal mede 8 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros de altura. Diante dele, carros comuns parecem simples brinquedos. Mas o tamanho não é sua única característica impressionante. O Big Bud utiliza um arado escarificador com 24 metros de largura, capaz de revolver imensas áreas de solo em tempo recorde. Sob o capô, ele abriga um motor a diesel de 16 cilindros, com cilindrada de 24 litros e uma potência de aproximadamente 1.100 cavalos. Seu tanque de combustível também é monstruoso, 4.000 litros de capacidade. Dá para imaginar quanto diesel esse gigante consome em um único dia de trabalho? Se você parasse em um posto para abastecê-lo, teria que esvaziar as bombas. O primeiro modelo desse trator foi produzido em 1977, custando $300 mil na época. Atualizando esse valor com a inflação e as variações cambiais, hoje ele valeria cerca de $1.500.000. Apenas 500 unidades foram fabricadas, o que torna o Big Bud uma verdadeira relíquia entre as máquinas agrícolas. Deixe nos comentários o que você achou desse colosso das fazendas. Recentemente, a empresa chinesa Sunny lançou uma nova máquina que redefiniu os limites da engenharia pesada. E sim, é um guindaste enorme. A capacidade de elevação desse gigante é simplesmente absurda. Ele pode erguer até 4.500 toneladas. Se estiver em pé, é melhor se sentar, porque o que vem agora é de cair o queixo. As duas lanças treliçadas do guindaste alcançam 216 metros de altura, praticamente a altura de um arranha-céu de 70 andares. E mesmo assim, isso nem é o mais impressionante. Quando está totalmente montado, essa máquina ocupa o mesmo espaço que 10 quadras de basquete inteiras. É quase uma cidade em movimento. Agora dá para ter uma noção real do tamanho absurdo desse monstro. Poucos edifícios residenciais chegam perto da altura desse guindaste. Os engenheiros chineses realmente lhe levaram a tecnologia a outro nível. Por exemplo, com alguns ajustes simples, é possível transformar um guindaste de lança dupla em 2 guindastes de lança simples. É claro que, nesse modo, a capacidade de elevação diminui um pouco. Cada um deles passa a levantar cerca de 2.000 toneladas. Mas, em compensação, a velocidade de operação praticamente dobra, o que torna o trabalho muito mais eficiente. Eu, sinceramente, adoraria ver esse gigante em ação. E você? Me conta nos comentários o que acha dessa máquina insana. Falando em exagero, existe alguém que leva o conceito de máquina gigante a outro nível. O cheque árabe Hamad bin Hamdan Al Nahyan. Sim, o nome é quase tão grande quanto os carros que ele cria. Esse bilionário simplesmente não se contenta com veículos de tamanho padrão, então decidiu construir versões gigantescas de modelos comuns. Eu até já falei sobre uma das criações dele em um vídeo anterior, uma picape Dodge monstruosa com proporções inacreditáveis. Mais recentemente, o cheque resolveu se superar e construiu outro colosso sobre rodas, um Hummer gigantesco.
O modelo original do Hummer é relativamente compacto, 4,5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Já a versão criada pelo Sheck é um pouco maior, digamos 14 metros de comprimento, 6 metros de largura e 6,5 metros de altura. E para que serviria um veículo tão colossal? Você pode estar se perguntando. A resposta é simples: para virar uma sala de estar sobre rodas. E acredite, é exatamente isso que ele fez. Afinal, o cheque árabe transformou o Hummer em uma verdadeira mansão sobre rodas. Até agora, não encontrei informações sobre móveis ou eletrodomésticos instalados dentro desse colosso, mas é fácil imaginar que isso mudará em breve. Imagine a praticidade. Você dirige pelas ruas sem engarrafamentos ou moristas irritantes, podendo virar à direita ou à esquerda à vontade. Quando bater o sono, tem seu próprio quarto à mão. Não é impressionante? É verdade que a velocidade máxima é um pouco limitada, apenas 32 km por hora, então dormir durante o trajeto vai ser moleza. Agora quero falar sobre o que provavelmente é o carro mais incrível do mundo. Na verdade, existem apenas 2 desses veículos, o que os torna mais exclusivos que um Bugatti. E o tamanho deles é absolutamente impressionante. Para ter ideia, daria para acomodar várias famílias dentro de um único carro, transformando em apartamentos completos com vários cômodos. É bem possível que até as pessoas mais ricas do mundo não possuam uma casa maior que isso. Estou falando do transportador de esteira da NASA. Este gigante pesa incríveis 2.400.000 toneladas. Suas dimensões são impressionantes. Cerca de 40 metros de comprimento, 35 metros de largura e 15 metros de altura. O transportador se move de forma autônoma, usando motores elétricos alimentados por motores a diesel. São 2 motores a diesel, cada um gerando 2.750 cavalos de potência, e eles produzem cerca de 2.000 kW por hora, energia suficiente para abastecer diversos prédios residenciais altos. O consumo é alto, 35.000 litros de combustível a cada 100 km, e a velocidade média com carga é de cerca de 2 km por hora. Mas por que os Estados Unidos precisam de uma máquina assim? Simples, para transportar foguetes e ônibus espaciais enormes até o local de lançamento. Este transportador consegue carregar até 6.000 toneladas, ou seja, além de equipar um prédio de apartamentos inteiro por dentro, ainda poderia carregar mais 3 prédios iguais por cima. E assim terminamos a lista das maiores máquinas do mundo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo se você achou interessante e útil. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau!